Pessoal, então vamos iniciar, né? Para as meninas novatas que iniciaram, sejam muito bem-vindas. Meu nome é Diana, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Já salvem o meu telefone. Se precisarem de qualquer coisa, é só me chamar no privado, tá? Meninas que já estavam, que bom rever vocês, né? Vamos dar continuidade na nossa caminhada. Meninas, esse módulo nós vamos trabalhar a disciplina de profilaxia em unidades de saúde, né? Uma matéria muito importante, tá? Tanto para a nossa segurança como profissionais e para a segurança dos nossos pacientes, né? Como nós já falamos anteriormente, nós profissionais de saúde, quando adentramos, né, a uma unidade de saúde, tanto nós profissionais como os nossos pacientes, eu brinco que ninguém vai no hospital passear, né? Todo mundo que vai no hospital tem alguma queixa. Então, todo mundo que está dentro de um hospital como paciente, ele tem as suas patologias, ele tem as suas necessidades, mas isso, a gente tem esse agravante, né, desses micro-organismos que várias vezes podem nos fazer mal para a nossa saúde. Porém, nós também já carregamos a nossa microbiota, né? Nós já temos alguns micro-organismos que são nossos. E às vezes um paciente, estando imunossuprimido, com algum problema de imunidade, nós podemos, né, piorar, né, agravar o quadro desse paciente. Então, vamos lá, vamos iniciar, né, a nossa aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, às vezes, como eu vou apresentar, né, fazer a apresentação da aula, se eu não ver, né, vocês pode abrir o microfone, me interromper, e durante a aula a gente vai discorrendo. Eu falo que a aula online trouxe para a gente uma facilidade, né? Mas eu falo que não tem nada melhor do que o contato físico. Estar presente, estar olhando na carinha de vocês é diferente. Porém, eu vou passar o conteúdo da forma que eu tenho costume de passar em sala de aula. Então, fiquem à vontade para interromper, para perguntar, tá? É uma aula, então é uma troca. Eu quero fazer essa troca com vocês, igual a gente faz na aula comum, certo? Posso apresentar, então? Vamos lá. Júlia, tá apresentando? Vocês conseguem ver a apresentação? Que quando eu começo a apresentar, eu perco a imagem de vocês. Tá aparecendo aqui, professora. Ótimo. Para mim também. Vamos continuidade, então. Pessoal, então a nossa matéria, né, nossa disciplina desse módulo é profilaxia em unidade de saúde, mas eu quero saber de vocês, eu quero entender o que vocês entendem, se vocês sabem o que a palavra representa profilaxia. Vocês sabem me contar? Podem ligar os microfones, por gentileza. Vocês sabem o que significa a palavra profilaxia? Dou-lhe uma? Eu não sei. Eu não sei, professor. Sinceramente, não sei. Ótimo. É isso aí. Então, nós vamos descobrir hoje o que é a profilaxia. Para a gente iniciar, eu trouxe, né, para vocês o que o dicionário traz para a gente. Então, o que é uma profilaxia? Lá no dicionário Aurélio, traz para a gente medicina, né, um substantivo feminino, e traz que é a parte da medicina que estabelece medidas preventivas para a preservação da saúde da população. Então, aí embaixo continua.
Utilização de procedimentos e recursos para prevenção. Então, profilaxia são medidas de prevenção, tá? Então, a gente tem aí como medidas de prevenção, medidas de higiene, as nossas vacinas, o autocuidado, né? A questão de atividade física, de alimentação. Então, quando a gente eu gosto de associar muito profilaxia à higiene e vacinação, né? Porque se é alguma coisa que previne doenças, eu tenho esse método, né? Que são ações básicas que vão me guiar. Então, a gente tem a vacinação, que a vacinação hoje, eu não conheço ninguém que nunca tenha tomado uma vacina. Porém, por mais que a gente saiba que existe, eu não conheço. E medidas de higiene, todo mundo faz. Todo mundo não escova os dentes, todo mundo não toma banho, né? Pelo menos a gente espera que faça, né? Todo mundo não lava as mãos. Então, eu sempre busco associar profilaxia à vacina e medidas de higiene. Dúvidas, gente, na palavra da profilaxia? Então, vamos continuar. Continuando. Então, para que eu tenho medidas de profilaxia dentro de uma unidade de saúde? Por que eu tenho que ter essas medidas de prevenção ou associada a uma ação que não vai agravar o que já está grave? Vamos pensar assim, né? Então, a profilaxia, essas medidas, é tentar reduzir a incidência de algumas doenças, né? Vou melhorar a qualidade de vida do meu paciente e eu vou garantir um ambiente saudável para todos. Vocês já pensaram se a gente, dentro de um hospital, se você vai atender, vamos usar aí um exemplo básico, né? Que é o bunda ultimamente. Eu tenho um paciente com Covid e eu preciso atender ele. Eu não posso negar atendimento a ninguém, a nenhum paciente. Vocês já pensaram se a gente não tivesse essas medidas de profilaxia, como que estaria hoje, depois da pandemia? Se não tivesse sido inventada a vacina, se os pesquisadores não contassem para a gente que nós, profissionais, precisaríamos de uma máscara especial para entrar em contato com esse paciente, se ele não contasse para nós que aquele paciente teria que ficar isolado, vocês imaginam como que ia estar o mundo hoje? Ia estar um caos, não é isso? Vocês já imaginaram chegar numa unidade de saúde, num hospital, num PSF, e tivesse roupa suja com sangue jogada para todo lado? Eu jogasse o lixo em qualquer lugar. Vocês já imaginaram? A fusaca que ia ser? Então, por isso que nós precisamos ter as noções básicas de o que é profilaxia, né? Quais que são as medidas, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que saber para me proteger dentro de uma unidade de saúde. Por isso que quando vocês chegam lá no estágio, eu falo que eu já fui aluno também, já reclamei. Quando você chega lá, e você está com uma calça que é rasgada e sua professora te cerca. Não é porque a professora é enjoada, gente. É medida de prevenção de doença, de acidente. Quando você chega lá no seu estágio, com unha de gel, aquela unha de gel cheia de pedrinha, pensa quanto micro-organismo você não vai levar para casa nessa unha. Quando a gente fala que é proibido o uso de brinco, o uso de piercing, gente, isso não saiu da nossa cabeça, nós como professores, tá? A gente tem todo um estudo atrás que traz para a gente que para os profissionais de saúde não devem usar, certo? Então, vamos lá. Dentro da unidade de saúde, então, né, é fundamental a gente saber essas medidas para a gente ter o controle de alguns surtos em doenças. Eu não sei se vocês viram, mas teve uma morte confirmada, se eu não me engano, por malária em Patos de Minas, na tarde de ontem. E aí o Ministério da Saúde já está soltando
várias notas de como que vai ser o cerco para controlar e a gente não ter uma epidemia de malária, tá? Então, assim, isso é tudo interligado, né? Então, vão vir aí novas medidas de profilaxia para malária. Então, a gente tem que ficar atento. E além de controlar alguns surtos, nós vamos fazer a promoção de saúde coletiva, certo? Vamos supor, medida de profilaxia em uma escola, por exemplo, a gente tem uma sala com, sei lá, 15 crianças, faixa etária de 3 anos. Se uma criança, dentro dessas 15, esteja infestada de piolho, qual que é a probabilidade das outras 14 aparecerem de piolho? É muito grande. Vamos supor que dessas 14, cada uma dessas 15 crianças, cada uma tem um irmão. E aí esse irmão vai pegar piolho, que vai passar para os coleguinhas, que vai passar para o familiar, e isso vai perder o controle, entendeu? Então, por isso, quando a gente tem um caso de piolho, a gente, a professora, opa, manda recadinho para as mães dar uma conferida na cabeça das crianças. Não é isso que acontece? Então, é isso. Então, são medidas de profilaxia, né? Nós mexemos com vida, nós mexemos com saúde, com doença. Então, a gente tem que trazer essa questão da profilaxia muito para perto de nós, certo? Então, vamos lá. Então, continuando, a profilaxia dentro da unidade de saúde, a gente tenta, né, na maioria dos casos, a prevenção de doenças, certo? A prevenção de disseminação de doenças. Por isso que a gente inclui vacinas, a gente inclui orientações de hábitos saudáveis, rastreamento de doenças. Quando a gestante chega para mim, lá no PSF, eu vou fazer a primeira consulta dela, juntamente com o meu técnico. Quando ela chega lá, eu já não pego ela, eu não faço o teste rápido de sífilis, HIV, hepatite B. Ali mesmo, eu já faço uma breve entrevista de como que é a vida sexual dessa mulher. Ela tem um parceiro, ela tem múltiplos parceiros, e a partir daí eu já traço o risco, né, que essa mulher venha me apresentar de doença sexualmente transmissível. Ou, por exemplo, ela é uma gestante hipertensa. Qual que é o risco de... E ali eu já ligo uma luzinha para me atentar qual que é o risco dessa mulher apresentar pré-eclâmpsia. Qual que é o risco dela ser uma gestante de alto risco, certo? A gente também tem os medicamentos preventivos e, acima de tudo, nós, como enfermeiros, a gente tem ações educativas de população, não é? Então, assim, vocês vão ser convidados, muitas vezes, por escolas para ir falar sobre um determinado assunto. Vocês serão convidados por empresas para levar informação para os funcionários. Vocês podem ser convidados pela própria instituição de saúde para fazer palestras para a população, sala de espera. Então, a gente tem que realmente estar afiados aí nessas medidas de profilaxia. Dúvida, gente, até aqui? Senão eu vou falando e acho que está tudo certo e vou andando. Alguma dúvida? Não, nenhuma, professora. Vou seguir então. A gente não consegue falar de profilaxia sem falar de higiene, né? Eu falo que assim, anda tudo muito amarrado. E aí, muita gente me pergunta, mas então, medida de profilaxia é higiene? Vamos ver se não é a mesma coisa. A gente tem diferenças entre uma e outra, por mais que elas andam de mãos juntas, tá? De mãos dadas. Então, a higiene é um conjunto de técnicas e alguns conhecimentos que a gente usa para evitar doenças, e evitando doenças, a gente prolonga a vida do nosso paciente, certo? Essas medidas de higiene, muitas vezes, o meu paciente, ele não vai conseguir fazer essas medidas de higiene sozinho. Por exemplo,
eu tenho um idoso acamado, ou eu tenho um paciente pós-operatório de coluna. Esse paciente, ele não vai conseguir sair do leito sozinho. Ou paciente de pós-operatório, né? Dependendo do pós-operatório, ele não, por um determinado período, ele não consegue se levantar, ele não pode se levantar. E nesses casos, muitas vezes, quem são os responsáveis por fazer a higiene desse paciente somos nós profissionais da saúde, certo? O que a gente tem que pensar? O paciente, eu falo que assim, nós como profissionais, a gente tem que trabalhar muito a empatia, né? Como que vocês acham que o paciente estará emocionalmente falando? Se ele era, a princípio, um paciente ativo, que conseguia fazer todas as suas atividades, de repente ele se encontra num processo de doença onde ele não vai conseguir escovar os próprios dentes. Vocês entendem a importância do profissional de saúde? Vai muito além de estar dona Maria, ó, vamos escovar os dentes da senhora. Dona Maria, me dá o dente, deixa eu escovar para a senhora. É a individualidade do paciente. Quantas vezes esse paciente vai se sentir constrangido em precisar de alguém para trocar a fralda dele? Vocês entendem a proporção que é isso para um paciente? Então, eu brinco muito com as minhas meninas, né? As minhas técnicas, quando alguém pensa em reclamar em trocar uma fralda. Você não sabe a diferença que você está fazendo na vida do paciente. Então, assim, é chato, gente, 3 horas da manhã precisar trocar, mas faz parte da nossa profissão, né? Faz parte de oferecer uma dignidade mínima para o meu paciente, certo? Então, vamos seguir. Quais que são, né, os benefícios da higiene para nós, né? Então, a gente tem a prevenção, né, das doenças transmitidas por vermes, vírus, fungos e bactérias. E, igual a gente comentou, a saúde, né, a higiene, ela está muito ligada na saúde mental do nosso paciente. Mais uma vez eu falo, a importância do profissional de saúde, quando ele precisa oferecer, né, esse trabalho de higiene pessoal. Então, eu vivo falando, gente, custa, o paciente está acamado, tem muita paciente acamada que tem cabelo longo, gente, lava o cabelo desse paciente, faz uma trança, né, para ele ter um mínimo de autoestima, né? Como, Dona Maria, pergunta para ela, como que a senhora gosta que coloque o seu cabelo? Vamos pentear, a senhora gosta que parte o cabelo ao meio, parte de lado. Oferece, eu posso fazer uma trança para ficar mais fácil, para não embaraçar tanto, né? Isso é importante, viu, gente? Eu falo que, assim, é coisa mínima que faz a nossa diferença e marca os nossos pacientes. Eu falo que no dia a dia, né, passa muita gente nas nossas mãos, né, por nós profissionais. Então, muitas vezes, nós não vamos nos lembrar desse paciente, mas se ele estiver na rua, ele vai lembrar. Ele vai lembrar se você tratou ele bem, se você tratou ele mal. Então, ele lembra. Eles guardam o rostinho da gente, mesmo que você esteja só com o olhinho de fora da máscara e da touca. Eles guardam, eles te reconhecem. E é tão bom. Você tá andando na rua, alguém te reconhece e fala assim, nossa, eu sou tão grato, você me tratou tão bem, você fez tanta diferença no meu dia. E isso é muito... Eu falo assim, se você está na enfermagem, trabalhando por dinheiro, né? Claro, nós precisamos de dinheiro. Mas eu falo que enfermagem não é chamado. Se você não conseguir ver esse outro lado, muito dificilmente você vai conseguir ficar na profissão, né? Vamos seguir. Então, vamos resumir. Gente, higiene. Higiene está ligada ao quê?
A limpeza, asseio. E a profilaxia, a gente relaciona com prevenção de doenças. Então, o que vocês acham? É a mesma coisa? Vocês acham que higiene e profilaxia é a mesma coisa? Eu acho que uma tá ligada à outra, né? Mas não seria o mesmo conceito, não. Não é a mesma coisa, mas é o que eu falei. Uma anda de mão dada com a outra, não é? Eu não consigo fazer profilaxia se eu não fazer higiene. E fazendo a higiene, automaticamente eu estou fazendo profilaxia. Entender? Então, é isso. Então, vamos seguir. Vamos falar um pouquinho da higiene do nosso paciente, né? É o que eu falei mais uma vez. Nós, como enfermeiros, nós somos o profissional mais perto do nosso paciente. Eu falo que a enfermagem é quem fica. O médico passa, vai embora. A fisioterapeuta passa, vai embora. A fono passa e vai embora. Mas a enfermagem é quem fica. A enfermagem, ela tá ali do lado do paciente 12, 24 horas. Não é? A gente sai do nosso turno, chega uma turma nova e aquilo vai se renovando. Então, a enfermagem é quem fica. E isso faz com que seja uma nossa responsabilidade, né? Fazer a higiene desse paciente se ele estiver incapacitado, certo? E às vezes, nem o médico vai se ligar que o paciente esteja apresentando ou tenha essa dificuldade de fazer a sua auto-higiene. Não é mesmo? Então, a gente tem que ficar atento, tá? Seguindo, então, a higiene corporal faz parte de ritos diários, não é? A higiene corporal a gente não faz todo dia. Então, a gente toma banho todo dia, lava a mão o tempo inteiro, né? Vamos falar assim, pelo menos é esperado. A gente escova os dentes todo dia. Então, são rituais diários, né? A gente vai fazer todo dia. E isso ajuda na limpeza, no asseio da pessoa, na asepsia. E com isso tudo, a conservação, né, do nosso bem-estar e do corpo humano. Então, é o que eu falei. Às vezes, o senhor José está internado comigo lá 20 dias. Estou custando ver o olhinho dele, porque a barba está daquele tamanho. A gente até conversou, para quem, né, tirando as meninas novas que entraram, a gente falou um pouquinho a respeito dessa questão de fazer a barba. Então, eu chamo atenção aí na questão da barba, principalmente para os homens, né? E principalmente para os mais idosos. O que acontece? Tem muito idoso que chega para a gente e eles têm o bigode ou a barba como uma identidade, né? Aquilo faz parte da pessoa. Eu já vi acontecer de família chegar e, como se disse, ficar muito brava porque a equipe de enfermagem fez a barba do paciente e tirou o bigode. Claro que tem situações que nós não vamos conseguir manter realmente o bigode. Por exemplo, um paciente entubado. Eu não consigo deixar bigode nesse paciente, vocês entendem? Até para facilitar a questão de higiene, né? O paciente está entubado e aquilo ali vira uma porta de infecção. Então, tem casos e casos. Então, a gente tem que ficar atento. Os nossos queridos pacientes de instituição de longa permanência. Então, ficar atento à questão das unhas, principalmente unhas do pé, tá? Paciente faz muita úlcera de pé por causa de unha grande. Porque, principalmente em idoso, a tendência da unha crescer, ela dobra. E quando ela dobra, ela começa a fazer fissura no dedo. Então, já teve caso de paciente portador de diabetes precisar de amputar dedo por causa de unha. Então, a gente tem que ficar atento. Unha do pé, unha da mão, cortar o cabelo. Ah, Diana, mas no hospital não vou cortar o cabelo. Não, mas na instituição de longa permanência,
Talvez tenha ações onde a gente pode organizar e chamar um cabeleireiro, por exemplo, certo? Quem toma essa frente, mesmo que seja assistente social, quem vai alertar ela dessa necessidade somos nós, da equipe de enfermagem, certo? Então, vamos lá, né? Falando um pouquinho de hábitos de higiene, né? Isso aqui eu falo que serve para todo mundo, vai além das nossas unidades de saúde, mas a gente, né, tem algumas medidas que nós vamos precisar levar isso para o nosso paciente. Então, usar o lenço para suar o nariz. Então, eu posso oferecer um lenço de papel para o meu paciente, se ele precisar de assoar o nariz. Ambiente hospitalar, a gente não anda descalço em hipótese alguma. Então, falar para o meu paciente, né, demonstrar para ele a necessidade que ele tem de tomar banhos todos os dias. Gente, tem paciente que ele tem a cultura que não vai querer tomar banho todo dia, tá? Tem paciente que vai chegar na unidade com isso, é dele. Porém, dentro do ambiente hospitalar, a gente tem que alegar a necessidade e convencê-lo, né? Pelo menos tentar convencê-lo da importância de tomar o banho todos os dias. Tomou banho, escovar os cabelos, cortar as unhas, lavar os alimentos. Isso é coisa cotidiana, todo mundo faz, né? Por exemplo, no hospital. Gente, deu banho no paciente, troca a camisola, bota uma camisola limpinha. O paciente fez alguma necessidade fisiológica, sujou a camisola, troca a camisola, tá? Molhou o cobertor, troca o cobertor. Toda instituição de saúde, ela fornece. Claro, tem algumas que têm mais dificuldade, né, gente? A gente até entende. Mas uma vez por dia vai chegar roupa limpa nessa unidade. Isso aí é certeza. Então, a gente tem que trocar, a gente tem que trazer esse paciente o mais limpo possível, tá? Higiene oral é muito assim, pontual em pacientes, tá? Hospitalizados dependentes, que a gente sabe que tem muita gente que não gosta de fazer. Higiene de língua, tá, gente? Bactéria de língua faz até periocardite, tá? Que é uma infecção na parede do coração. Então, a gente tem que ficar bem atento. Falando, né, de higiene oral, então vamos lá. A boca, tudo que a gente come fica na boca, né? Entra na boca, a não ser que esse paciente tenha gases. Porém, gente, boca, a gente considera que boca é contaminada, né? Então, boca querendo ou não, é uma via de acesso, tá? Para algumas doenças. Então, a gente tem, igual eu falei da periocardite, a gente tem algumas doenças, né, que elas são agravadas, né? Tem estudos que mostram que elas são agravadas por causa da má higiene oral, certo? Então, a gente tem que ficar atento, tá? Nessa higiene oral desse paciente. Se tem lesão na boca desse paciente, se tiver lesão, a gente tem que questionar o dentista, tá? Para ir ver. Usar a clorexidina. Se esse paciente tiver a condição, né, de trazer para a unidade um enxaguante bucal para a gente usar nele. Gente, não é só dente, não. Não é pedir para dona Maria, o seu Zé me dá os dentes aí que eu vou lavar para o senhor. Não. Tem a língua, tem a gengiva desse paciente. Adianta só eu ir lá e escovar a prótese e não higienizar a boca do meu paciente? Não vai adiantar, tá? Então, a gente tem que se atentar a isso. Eu falo que, assim, experimenta. Um dia sentar e pedir o seu colega para escovar os seus dentes. Gente, é pavoroso você pensar que você não consegue escovar seus dentes. Tem gente que tem sensibilidade de cavidade oral. Então, se você for com a escova com mais força, às vezes colocar a escova mais no fundo da boca, esse paciente vai sangrar, ele vai ter ânsia de vômito. Então, eu falo que tem algumas questões que a gente tem que experimentar se colocar no lugar do paciente, tá? Então, ficar atento a isso. Atento a esses cuidados que são pequenos, mas que fazem grande diferença, tá? Vamos falar da higiene pessoal a partir do banho. Como a gente já falou, meu paciente, às vezes, ele pode apresentar uma dificuldade, seja ele provisório,
temporária, né? Ou CGL permanente. Então, às vezes, vai chegar um paciente para mim que realmente esse paciente é acamado e não consegue tomar um banho sozinho. Mas eu tenho pacientes que vai ser temporário. Por exemplo, meu paciente fez uma artroplastia de quadril. Ele não pode se levantar por um determinado tempo. Então, ele vai precisar de auxílio para o banho por aquele determinado tempo, tá? Banho, gente, eu falo que, acima de tudo, que a gente tem que preservar a intimidade do nosso paciente. Vou dar um banho de leito. Os biombos, quem estava comigo, né, no módulo passado, a gente falou muito de banho. Então, preservar a intimidade desse paciente. Então, leva biombo, não expõe o paciente tudo de uma vez, vai expondo por partes, vai lavando, vai secando, vai cobrindo, para esse paciente não ficar exposto, tá? Não ficar com vergonha. Tem muito idoso, tem muito jovem que às vezes fica acamado, que eles vão ficar com vergonha, né? Da gente. E durante o banho, a gente aproveita. Enquanto eu tô dando banho no meu paciente, eu tô fazendo o quê? Uma inspeção visual. Então, durante esse banho, eu vou aproveitar para olhar, né, se esse paciente tem lesão. Por exemplo, se eu tenho uma lesão, um indício de lesão por pressão, se esse paciente está com algum tipo de dermatite, certo? Se esse paciente, ele precisa de um auxílio, mas ele consegue fazer alguma, né, ajudar de alguma forma, mas a inspeção, primeiro, eu vou olhar o que o meu paciente, se ele me apresenta alguma lesão, certo? Se tem algum sinal de cianose, quem lembra lá da terminologia, cianose é alguma marca rocheada, se tem algum indício de lesão por pressão, isso tudo eu tenho que levar, tá? No meu relatório de enfermagem. Então, aproveitem que o paciente está despido para olhar, né? E conseguir visualizar se realmente tem alguma lesão, certo? Falando rapidamente dos tipos de banho. Eu sei que a gente já falou, né? No nosso módulo passado, mas tem as meninas novatas. Então, gente, nós temos aí 4 tipos de banho, tá? Então, a gente tem o banho de aspersão, que é quando o meu paciente, ele consegue ir até o chuveiro, tá? Muito importante, que não foi dito. Antes de levar esse paciente para o banho, fazer os sinais vitais, tá? Desse paciente. Ah, Diana, mas para quê? Se eu pego um paciente sem fazer sinais vitais dele, sem perguntar, sem conversar, como que a senhora tá? Tá sentindo alguma coisa? Não tá. Eu simplesmente chego, pego esse paciente e levo para o banho. Se ele for um paciente descompensado, o que é um paciente descompensado? Que não tá legal. Se ele for um paciente que não tá legal, o risco dele sentir mal, né, nesse banho é muito grande. Eu já peguei paciente que parou no chuveiro. Então, assim, é aquela correria para tirar do banho, para colocar na cama, para a gente começar a iniciar a ressuscitação. Então, antes de ir para o banho, gente, sinais vitais. Conversa com esse paciente, né? Você vai chegar, vai pegar o seu plantão e você vai ver esse paciente antes de ir para o banho. Então, conversa com ele. Dona Maria, como que a senhora passou a noite? Está sentindo alguma coisa? Já tomou café? Tá? É importante eu saber se ele tomou café, para ele não fazer uma hipotensão. Tá? Paciente pós-operatório, gente, muita atenção em paciente pós-operatório. Paciente pós-operatório faz muita hipotensão. Vamos pegar aí a cesárea, né? Paciente pós-operatório de cesárea, ele levanta louco, você tomar banho. Gente, não é simplesmente levantar. Cesárea é uma cirurgia, um procedimento extenso, perde sangue. Aí você pensa, essa mãe não conseguiu descansar, porque ela tem um neném, que ela precisa de dar mamar. Aí tem visita durante o dia todo para ela levantar no final da tarde. Tá? Então, paciente que faz uma cesárea às 7, 7h30 da manhã,
4 horas da tarde ela vai levantar. Ou é o esperado, né? Gente, não levanta essa mãe sem ofertar. Sentou ela na cama, oferece o lanche. Ela precisa comer alguma coisa. Ofereceu o lanche, deixa ela sentada nessa cama aí por mais uma meia hora. Daí você volta, tá tudo certo, tá tudo bem, tá sentindo alguma coisa. Se ela estiver legal, senta ela com a perninha pro chão, espera mais uns 10, 15 minutos para depois você levantar essa mulher. Porque se você levantar ela da cama de uma vez, ela vai desmaiar, pode ter certeza. Desmaia. Então, atenção, conversa com o seu paciente. Nosso dia a dia é muito corrido, mas um oi, dona Maria, como que a senhora tá? Como que a senhora passa hoje? Já tomou café? Todo mundo tem tempo de fazer, tá? Faça os sinais vitais antes de levar esse paciente para o banho. Então, nós temos banho de aspersão, onde meu paciente vai no chuveiro. Ele pode ir no chuveiro andando sozinho. Ele pode precisar de auxílio, mas ele consegue ir andando. Ou ele vai precisar de uma cadeira de rodas, tá? A gente leva esse paciente numa cadeira de rodas. A gente tem outra categoria de banho, que é o banho de imersão. O que é o banho de imersão? O bebezinho que está lá no berçário, ele toma banho na banheira. Então, banho de banheira é um banho de imersão. Ablução. Ablução é quando a gente, o famoso banho de balde, quando a gente vai jogando pequenas porções de água no corpo, ablução. Muito pouco usado, tá? Em ambiente hospitalar. E o banho no leito, a gente faz quando o nosso paciente é acamado ou quando ele não tem condições, por um período de tempo, de se levantar e ir para tomar o banho, tá? Então, o paciente que faz banho no leito, provavelmente não. Somos nós, né, da equipe de enfermagem que fazemos esse banho. A gente pode ter auxílio do cuidador ou do acompanhante, mas é uma responsabilidade da enfermagem, certo? Gente, dúvida no tipo de banho? As meninas novatas que entraram, quero ouvir vocês. Ficou alguma dúvida? Que as minhas meninas que já estavam, eu sei que tá tudo certo. Ellen, pode falar, por gentileza. Diana, eu queria ver com você, minha dúvida não é sobre o tipo de banho. Você Sim, tinha citado há uns minutinhos atrás que a gente tem que estar ali respeitando o direito do paciente, né? sim. Supondo que às vezes é um paciente que está numa situação mais crítica, eu tenho que fazer um leito de banho, só que aí, por vergonha ou alguma questão pessoal, ela recusa fazer comigo, que sou profissional. Às vezes, por exemplo, é a esposa quer que faça com o marido, ou às vezes o marido ou o filho está ali de acompanhante, não aceita que faça, quer que ele faça o banho mesmo. Como é que a gente pode conversar durante uma situação assim? Porque acontece, né? Eu já vi muitas questões assim, às vezes o marido não quer que a esposa seja atendida por um médico homem, não quer que ela vá no ginecologista homem, enfim, N questões que a gente tem que saber como lidar com eles dentro do direito da gente. A questão do banho, banho de leito. Se essa pessoa tiver uma aptidão para fazer esse banho de leito, ela está apta a fazer ou ela tem o costume de fazer em casa, você vai relatar no seu relatório que foi negado auxílio da equipe de enfermagem. Por que você tem que relatar, Ellen? Porque se essa esposa ou esse esposo vai dar o banho nesse paciente e por alguma eventualidade esse paciente cai da cama, qual que é o respaldo que você vai ter? Entendeu? Então, foi negado auxílio? Relata. É igual quando a gente vai ofertar banho e o paciente nega. Ah, não vou tomar banho hoje, não quero tomar banho hoje. Você foi lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Relata todas as vezes que você foi. Então, coloca o horário em tempo. Você vai lá e coloca. Ofertado auxílio para banho, porém o paciente nega. Porque você tem o respaldo, porque tem médico que chega na visita da tarde, ele vê que o paciente não tomou banho, ele ferve em cima de quem? Em cima da enfermagem. Então, a gente tem que ter isso em mãos para mostrar para o médico e provar para ele que você esteve, você ofertou o auxílio e o paciente não quis. Tá? Então, é a mesma questão quando o paciente não quer o banho de leito feito pela enfermagem. Então, a gente vai e relata.
Tem que estar tudo relatado, tá? Porque nós temos que ter o respaldo judicial e se acontecer qualquer coisa, foi o paciente que negou o auxílio. Eu respondi a tua pergunta? Respondeu sim, obrigada. Mais alguém? Meninas, novatas? Professora, Sim? você falou aí de higiene bucal. Eu queria saber higiene íntima. A gente também estaria fazendo? Catrine, a gente faz a higiene íntima desde que o meu paciente não tenha condições de fazer, tá? Então, se o meu paciente ele tem condições de fazer a higiene íntima, eu vou deixar ele fazer. A gente até sabe que tem alguns que gostam de aproveitar da situação. Então, se o meu paciente tem condições de fazer, ele vai fazer. Eu entrego para ele fazer, tá? Agora, se realmente meu paciente não tiver condições, sou eu, né, ou o esposo, ou quem tiver, pode fazer também, se for da preferência dele. E aí você relata, tá? Perguntei errado. Tricotomia. Tricotomia de você fala de barba Tricotomia íntima. íntima. Se o meu paciente tiver condições de fazer, ele vai fazer. Se ele não tiver, eu faço. Você tem que ver qual que é o protocolo da instituição. Por que algumas instituições, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de tricotomia íntima, porque a gente sabe que tem instituição que usa um pressobarbo em vários pacientes. Gente, isso não existe, tá? O risco de uma doença infecciosa, a contaminar contaminou, é muito grande. Então, é um pressobarba para um paciente, gente, é o uso único, usou, jogou fora, tá? Então, a gente tem voltando, né? Tem algumas instituições que elas têm um protocolo de tricotomia íntima, tá? Qual que é a vantagem? Higienização. É muito mais fácil higienizar um paciente depilado do que um paciente que não fez uma depilação, tá? É muito mais fácil. Então, às vezes, tem que ver o protocolo da instituição, certo? Então, tem instituição que vai fazer tricotomia uma vez por semana. Tem instituição que não vai fazer. Tem instituição que respeita, por exemplo, a vontade do paciente. Então, isso aí você tem que ver qual que é o protocolo da instituição, certo? Te respondi? Então, no hospital não faz, só na instituição. Depende do hospital, tá? O que acontece? A minha vivência é a vontade do paciente, mas até porque a vivência que eu tenho é um hospital particular, tá? Mas um paciente, por exemplo, você está numa casa longa permanência, a instituição tem um protocolo que é feito, a higiene íntima, tá? Paciente acamado, faz em todo paciente, tá? Então, aí vai do protocolo da instituição. Certinho. Posso continuar? As meninas novatas, alguma dúvida nos tipos de banho? Então, vamos seguir. Higienização das mãos, gente. Nós falamos muito de higienização das mãos no último módulo. E nós vamos continuar falando de higienização das mãos. É o que vocês mais vão ouvir como profissionais. Nós, como profissionais, a gente higieniza a mão o tempo todo, né? Nós já fizemos lá os momentos da higienização, passo a passo. Isso é fato. Porém, nós temos que trazer como que eu vou falar? Essa cultura de higienização de mãos para os nossos pacientes. Porque, às vezes, o meu paciente que está lá no permanência não tem essa cultura de lavar as mãos depois que ele sai do banheiro, de lavar as mãos quando ele vai comer. Ele não tem. Vocês reparem para vocês verem. Gente, tem idosos e idosos, tá? Mas tem idoso que não tem esse hábito. Antigamente, eles não tinham esse hábito mesmo. Então, a gente tem que orientar por que é importante, tá? Ele tá fazendo essa lavagem das mãos. A gente sabe que as nossas mãos são os maiores carreadores de micro-organismos, né? Principalmente nós, profissionais de saúde. Teve um estudo
que foi feito, eu não me lembro o ano, mas dentro de um hospital já foi constatado que aonde que é mais contaminado é onde a gente mais coloca nossas mãos. Por exemplo, maçaneta, cabeceira da cama, suporte de estouro e mesinha de cabeceira. Não é onde a enfermagem está toda hora, não é onde a gente toca, é ali. Por isso que é importante, gente, saiu de um leito e vai atender outro, gente, nesse meio intervalo aí, a gente tem que lavar a mão. Ah, Diana, eu tenho que fazer todas as etapas de lavagem da mão? Sim. Então, a gente tem que lavar, a gente tem que fazer, tá? Mais uma vez, profissionais de saúde, atenção com as unhas, tá? Gente, lembra lá? Nossos maiores carregadores de doenças são as nossas mãos. Beleza, se eu vou com a minha unha de gel linda, maravilhosa, cheia de pedrinhas, vai adiantar eu lavar minha mão? Não vai. Para quem tem o hábito aí, então lá e coloca a mão na boca, coloca a unha na boca, gente, o que tá ali debaixo da sua unha vai tudo para sua boca, tá? Eu falo que assim, nós, profissionais, com o tempo você vai criando resistência aos micro-organismos, mas os nossos não criam. Então, por exemplo, os nossos filhos não criam, os nossos maridos não criam, os nossos pais. Então, gente, vamos pensar fora da caixinha. Por onde eu passo até eu chegar na minha casa depois que eu saio do hospital? Eu vou embora de ônibus? Quantas pessoas não vão ser contaminadas desse ônibus? Gente, lembra da Covid. Covid era carreado através das nossas mãos, lembra? Tinha álcool gel para todo canto. Então, vamos lembrar de Covid. O álcool gel, ele não substitui lavagem das mãos, tá? O álcool gel é só um quebra-galho quando eu não consigo lavar a mão, certo? Então, não substitui. Fechando essa parte, higiene e profilaxia andam de mãos dadas, né? Como principal objetivo, o que é o objetivo tanto da higiene quanto da profilaxia? Conservação da saúde e prevenção de doenças, tá? Então, nós, como profissionais, devemos ter o mínimo de conhecimento de técnica de higiene e de profilaxia relacionadas ao nosso serviço, tá? Então, a gente tem que fazer, é obrigatório. Gente, tem algumas coisas que a gente não vai conseguir abrir mão dentro de uma unidade de saúde. E aí, o que acontece? Até você pegar o hábito, realmente se policiar, porque a gente faz muita coisa errada. Eu tinha muito hábito de pegar a caneta e, sei lá, coloca na boca, coloca no cabelo. Gente, a minha caneta vai na bancada do hospital. A minha caneta entra comigo dentro do quarto de todo mundo. Além das minhas mãos, eu tenho minha caneta como carregador, não tem? Gente, cuidado. É isso que nós temos que ter cuidado. Acabou o plantão? Limpa a sua caneta. Limpa ela no álcool, limpa com clorexidina, limpa com perióxido. Limpa, você está levando para casa. Bolsinha, dá preferência em bolsinha que você consegue limpar. Aquela bolsinha de plástico. Que você consegue fazer o mínimo da higienização que você vai conseguir fazer. Sapato de hospital, jamais eu entro de sapato de hospital na minha casa. Não existe. Então, tem algumas coisas, principalmente agora que vocês estão indo para o estágio, que vocês vão ter que começar a policiar, tá? Eu falo que, assim, e tem algumas coisas, gente, que o professor que está no estágio, ele vai te cobrar e não adianta ficar com raiva, fazer cara feia, não, porque ele está te orientando para você criar aquilo como hábito, tá? Então, vamos lá. A gente já sabe o que é profilaxia, a gente já sabe o que é higiene e a gente já sabe que os dois andam juntos para fazer prevenção de doenças, né? E manter a saúde. Então, vamos lá. Vamos saber o que é saúde e o que é doença. É muito fácil eu falar o que é saúde e o que é doença, não é? Mas quando você vai esmiuçar isso, já é diferente. Então, vamos lá. O que a OMS traz para mim? Ela define saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental, social
e não somente ausência de afecções ou doenças, né, ou enfermidades. A gente falava que saúde era ausência de doença. Pera lá, não é só isso, né? Hoje em dia a gente fala principalmente de saúde mental, né? Quantos casos a gente tem aí hoje de ansiedade, de depressão? Então, tá tudo relacionado. Então, quando eu tenho um equilíbrio de bem-estar físico, mental, social, né? E não só a ausência de doenças, eu tenho o quê? Uma qualidade de vida. Não é isso? Então, quando a gente fala, não, eu estou bem de saúde. Então, a gente tem que avaliar todos essas áreas, vamos dizer assim. Em contrapartida, o que eu tenho que é a doença, né? Então, a doença é caracterizada como a ausência da saúde. Então, para me saber o que é doença, eu tenho que saber o que é saúde, né? É um estado que, ao atingir o indivíduo, provoca distúrbios de funções físicas ou mentais. Lembra de eu falar do mental na saúde? É a mesma questão do mental na doença. Então, às vezes, eu não tenho nada, eu não tenho nenhuma patologia, mas eu estou ansiosa, eu estou deprimida. E aí, hoje, já é considerado uma doença, tá? Então, a doença é um distúrbio do meu organismo, né? Que não vai deixar eu ter saúde. Então, nem sempre, por exemplo, a doença é só do organismo. Eu tenho uma doença mental. Então, a gente tem que ficar muito ligado a isso. Então, saúde, a gente liga com qualidade de vida, e doença, a gente liga a algum distúrbio. Ficou claro para vocês? Então, esse conceito de o que é saúde e o que é doença? Vocês já conheciam isso, esses conceitos? Dou-lhe uma. Professora, pode repetir, por favor? Claro. A gente quer saber, então, a diferença, os conceitos, né? O que é saúde, o que é doença. A gente falava antigamente que saúde era a ausência de doença. Tá, mas aí a OMS resolveu esmiuçar isso para a gente. Então, o que é saúde? É quando eu tenho um bem-estar completo. O que é um bem-estar completo? É o meu bem-estar físico. Então, fisicamente eu não tenho nada, mentalmente está tudo certo e social também está tudo certo. Certo? Então, eu ter saúde não é só uma ausência de doença. Em contrapartida, a doença é caracterizada como a ausência da saúde, mas, porém, eu tenho que avaliar todos esses três eixos: físico, mental e social, para eu saber, então, que eu não estou doente. Então, a gente liga muito que saúde está interligado à qualidade de vida, e doença está interligado a algum distúrbio, seja ele físico ou mental. Por exemplo, o que é um distúrbio físico? Vamos lá. Eu tenho uma pneumonia, eu tenho uma insuficiência renal, eu tenho uma insuficiência cardíaca. Isso é doença física. E o que é uma doença mental? É a depressão, é uma síndrome de Burnout, é ansiedade. Então, isso é considerado uma doença mental. Então, ficou claro? Então, saúde está ligado à qualidade de vida, né? E doença está ligado a um distúrbio, seja ele mental ou físico. Ficou claro para quem me perguntou? Sim, ficou sim, agora eu entendi. Ó, então, vamos seguir. E aí, como eu já sei o que é doença e o que é saúde, a gente tem processos de saúde e doença, né? Então, para uma pessoa estar bem ou estar doente, eu tenho fatores que levam a pessoa a apresentar, né? Esses tipos de doença ou estar bem. Então, eu tenho essa pessoa, para falar que ela está saudável, ela tem que ter todos esses fatores em ordem. Então, aí a gente tem fator psicológico,
O fator psicológico, o que é? Ela é ansiosa, ela é deprimida, ou ela está preocupada com a mãe que está doente. Isso é um fator psicológico. Fator ambiental, a gente tem nos fatores ambientais a questão de saneamento básico. Essa pessoa tem esgoto em casa, ela recebe água tratada, tá? Fatores educacionais, ela tem acesso à educação. Fatores culturais, ela consegue sair e, por exemplo, ir numa festa na igreja. Fatores econômicos, ela ela recebe algum auxílio, ela consegue se manter. Fatores políticos, por exemplo, ela tem o direito, vamos supor, ela tem acesso à saúde, né? Que isso é um fator político. Ou onde que ela mora não tem um médico que vai. Fator ecológico, entra a questão de mais uma vez, saneamento básico. Fator genético, ela tem alguma doença genética, ela não tem. E fator social, ela vive bem em sociedade, ela tem conflito com a vizinha, com o vizinho, certo? Então, isso tudo influencia nesse processo de saúde e doença, tá? Vamos lá. Voltando mais uma vez, onde que nós vamos trabalhar? Dentro de um estabelecimento de saúde, não é isso? Nós não vamos para dentro de um hospital, para dentro de uma unidade de saúde, para dentro de uma longa permanência. Mais uma vez, esses ambientes são ambientes, né, que trazem para a gente risco, tanto para o funcionário, aqui vamos falar principalmente do funcionário, tá? Então, a gente tem diversos tipos de risco. E isso vai impactar nós, como profissionais, e querendo ou não, acarreta o nosso paciente também. Quais que são esses riscos que a gente está exposto dentro de uma unidade de saúde? Então, a gente tem risco mecânico. Nós vamos falar um pouquinho, tá? Depois do que é cada um. Se atentem às cores da setinha, tá? Então, a gente tem risco mecânico, nós temos risco físico, risco biológico, risco ergonômicos e riscos químicos. Isso tudo traz para mim lá na NR9, tá? É a NR que fala como que esses riscos vão ser avaliados e controlados dentro do ambiente, tá? Tá aí, é só vocês pesquisarem essa NR9, se caso alguém quiser se aprofundar. Percebam que cada setinha tem uma cor. Consegue ver aí? Risco mecânico é azul, risco físico é verde, biológico marrom, ergonômico amarelo e químico vermelho. Essas cores são padronizadas, tá? Então, em qualquer lugar do Brasil que vocês forem, serão essas cores, tá? É padrão. Então, a gente tem lá no primeiro grupo, a gente tem o quê? O verde é o risco físico. Então, nós que estamos dentro do ambiente, a gente pode ser, por exemplo, alta vibração. Quando você vai numa lavanderia, o barulho é horroroso. E a gente tem a vibração de máquinas. Então, é um risco. Radiação. Nós vamos pegar o paciente e vamos levar no raio-x. Muitas vezes, o paciente, para ele manter o posicionamento adequado, nós vamos ter que auxiliar, né, o radiologista nesse posicionamento. Gente, entrou no raio-x, não fica com preguiça. Coloca o avental, coloca o protetor, tá, de pescoço. É pesado, é ruim de colocar, mas coloquem. Não sejam expostos à radiação. Ah, não, mas é uma vez só. Tá, beleza. Hoje você vai uma vez só. Amanhã você vai uma vez, depois de amanhã você vai mais uma vez. No final da sua jornada de trabalho no mês, você já foi exposto, por exemplo, 30 vezes. Cuidado. O EPI tá ali para ser usado, tá? Então, ruídos de alta intensidade. Então, por exemplo, quem trabalha perto da lavanderia tem ruído. Temperaturas extremas, ou uma temperatura muito alta ou uma temperatura muito baixa. Profissionais que trabalham na UTI. Gente, quem trabalha... Eu bato queixo. Eu passo de agasalho o dia inteiro. Então, assim, por quê? É uma temperatura baixa, porque a
temperatura de UTI tem que ser uma temperatura fria, para não proporcionar para disseminação de micro-organismos, tá? Proliferação de micro-organismos. Então, a gente tem que ficar atento. Pressão anormal, muito dificilmente, né? Nós vamos ser atingidos. E umidade excessiva também, depende. Ah, Diana, eu fui dar banho no paciente, molhei muito. Dá um jeito de trocar de roupa, tá? Não fica. Então, a gente tem o risco físico. No grupo 2, vermelho, risco químico. Gente, nós somos expostos a risco químico o tempo, bem dizer, o tempo todo. Porque a gente dilui remédio, não dilui? Nós não estamos ali fazendo diluição de remédio. Tem remédio que é altamente radioativo, paciente quimioterápico, tá? Então, a gente, nós estamos expostos. Paciente que faz quimioterapia, gente, se um frasco daquele cair no chão, tem todo um protocolo que você tem que fazer, você não tem que simplesmente ir lá e limpar. Tem um protocolo que tem que ser feito, tem documento que tem que ser impresso. O profissional, o paciente que ficou exposto a essa radiação, ele tem que ficar, sabe, sendo observado durante um tempo. Então, cuidado. Então, a cor vermelha indica o risco químico. Então, a gente tem aí gás. Então, nós temos linha de gás em todos os quartos, não temos? Pó, neblina, poeira, névoa, fumaça. E além das outras substâncias químicas, no caso dos medicamentos, tá? Isso é o risco químico. Risco marrom é o nosso querido risco biológico. Nós, profissionais, também somos expostos o tempo todo ao risco biológico, tá? Diana, por quê? Gente, você não tá no quarto do paciente toda hora. Você não mexe com sangue, você não mexe com fluido corporal. Nós estamos o tempo todo em contato com o paciente. Lembra que a enfermagem é quem fica? Então, nós estamos o tempo todo em contato com o paciente. Então, o círculo marrom mostra a ocorrência do risco biológico. Então, são fungos, bactérias, parasitas, protozoários, vírus ou qualquer micro-organismo que tem potencial a fazer mal para a saúde, tá? Risco ergonômico. Gente, quem vai trabalhar na clínica cirúrgica, centro cirúrgico, quantos pacientes vocês não vão acomodar no leito por dia? No mínimo 5, eu tenho certeza, por dia. Todo seu plantão, no mínimo 5 vai ter. Então, esse risco ergonômico, ele é marcado pela cor amarela, tá? São atividades, né, que nos vão apresentar risco ergonômicos. Capazes de causar estresse físico ou mental por um esforço inadequado ou intenso. Gente, eu trabalhei, né, com uma técnica que ela foi afastada do trabalho por causa de problema de coluna, por causa disso aqui, ó, transferir paciente, tá? Então, a gente faz um esforço excessivo, muitas vezes com uma má postura. Nós carregamos peso, ritmo excessivo. Quantos profissionais vocês conhecem que fazem aí 12, 24, 36 horas direto de trabalho, tá? Trabalho noturno, eu tiro meu chapéu para quem trabalha em trabalho noturno. Eu sou apaixonada pelo noturno, mas assim, é muito difícil. Então, a gente tem, mais uma vez, jornadas longas de trabalho, repetitividade. Às vezes, a gente faz o mesmo movimento muitas vezes. Tarefas prolongadas sem intervalo e dentre outros. Então, esse é o risco ergonômico, tá? Risco mecânico. Qualquer risco, né? Ui, o que eu apertei? Peraí. Eu vou ter que compartilhar de novo. Voltou para vocês? Não. Peraí, deixa eu voltar aqui. Apertei em alguma coisa. Voltou? Sim, voltou. Negativo. Peraí.
Estão conseguindo ver? Estou sim, professora. Então, vamos continuar. Então, o risco mecânico, né? Qualquer acidente causado desde estruturas defeituosas, antigas e perigosas. Por exemplo, vamos pegar um hospital antigo, tá? Hospital antigo que tem a tubulação de gás, oxigênio, de vácuo. O risco de explosão, de choque, inundação, quedas. Tipo assim, as meninas da limpeza estão limpando e a gente está andando, porque, claro, tem algumas vezes que nós não vamos conseguir ficar quietinho, né? Então, o risco de queda, iluminação inadequada, instalação elétrica com defeito, tudo isso é risco mecânico, tá? O risco mecânico, ele é identificado pela cor azul. Por que que isso tem cores, né? São cores padronizadas. A partir disso, é feito um mapa de risco. Quando vocês estiverem em estágio, a professora que estiver com vocês, tenha uma liberdade de pedir ela para ela mostrar o mapa de risco. Toda unidade tem, fica num cantinho lá. Então, ele é um mapinha, realmente dá uma planta baixa da estrutura da unidade, e dentro ali tem vários círculozinhos coloridos, nessas cores que a gente falou. Então, os círculos apresentam os riscos, e quanto maior o risco, maior o tamanho do círculo, tá? Então, o tamanho ele serve para diferenciar a intensidade do risco. Então, quanto maior o círculo, maior o risco naquela área, tá? E as cores apresentam o que a gente falou, o risco físico, químico, biológico, ergonômico ou mecânico. Então, presta atenção. Tá vendo que tem uma diferença no tamanho das bolinhas? Então, a gente tem uma bolinha, por exemplo, lá no químico, no vermelho. A gente tem bolinhas. Aqui, ó. Professora, Oi? tá só escrito mapas, não tô vendo. Não mudou? Ai, gente. Peraí. Tem que mudar aqui, pera. Deixa eu sair de cá. Vou apresentar de novo, peraí. Vou colocar aqui. Agora vai mudar. Ó, então vamos lá. Aqui, ó. Conseguem perceber que o ciclo tem tamanhos diferentes, né? Então, por exemplo, vamos lá no primeiro, risco químico. Olha lá, cor vermelha e a gente tem um círculo pequeno, médio e grande. Tá vendo? O tamanhozinho dos círculos é a proporção do meu risco. Então, ó, isso aqui é o mapa de risco. Então, olha aqui, ó, vamos lá. Ficou um pouquinho embaçado, mas olha aqui, ó. Pré-operatório. Tá vendo que a gente tem o amarelo e o azul? O azul é maior do que o amarelo. Consegue ver aí? Aqui, ó. Olha aqui pra você ver, ó. Pré-operatório. Tá vendo a setinha? O círculo Sim. amarelo. Pode falar, Patrícia. Não, é que eu não percebi mesmo. Agora que eu achei a setinha em cima. Ó, a setinha mexendo aqui, ó. Então, a gente tem que o círculo amarelo é menor do que a azul. Vamos voltar lá. Então, ó, amarelo é risco ergonômico e o azul é risco mecânico. Tá vendo aqui? Ó, vamos para outro lugar. Por exemplo, raio-x. Olha aqui no raio-x. A gente tem uma bolinha marrom pequena, a gente tem uma bolinha azul maior e a gente tem uma bolinha verde maior. Então, vamos lá. O marrom é o quê? Risco biológico. O verde é o físico. E qual que é o outro que eu já esqueci? O azul. Azul é acidente mecânico. Isso, gente, esse mapinha
todas as instituições têm que ter, viu? Pelo menos é esperado que tenham, certo? Vamos falar um pouquinho de risco. Então, eu escolhi primeiro o risco biológico. Por quê? É o que mais a gente tem contato, vamos falar assim. Nós temos contato com todos, mas o risco biológico é maior. Então, o risco biológico, ele é caracterizado, né, com o contato de algum agente biológico patogênico, seja ele vírus, bactéria, fungo ou parasita. As principais vias de entrada são transmissão por contato de fluidos corporais, tá? De pessoas infectadas, sistema respiratório ou contato com objetos. Por exemplo, eu preciso funcionar um paciente que ele a gente fala B24, que é um paciente B24, HIV positivo. Gente, não é porque ele é um B24 que eu vou tratar ele diferente. E todo mundo, eu falo que assim, se você fizer todas as regras direitinho, você não tem que ter medo. Você não vai ser contaminado. Agora, se você chega lá e vai funcionar, não só o B24, mas qualquer outro profissional, outro paciente, se você vai funcionar sem luva, você está exposto ao risco, tá? Não só do HIV, hepatite, sífilis, enfim, tem uma gama de doenças que são transmitidas por fluidos, tá? Então, Diana, mas eu não consigo funcionar, eu não consigo tocar, né? Eu não tenho tato para localizar. Acesso sem luva. Treina. Treina, treina e treina. É treino. Não. Vocês já devem ter presenciado vários profissionais que vai lá e rasgam só o dedo que vai tocar no paciente. Ele tá de luva, mas o dedo tá sem luva. Gente, é treino. Aprendam a fazer tudo da forma certa. Porque se você aprender da forma certa, você vai fazer tudo sempre certo. Tá? Não deixem vocês serem, vamos dizer, contaminados dentro do ambiente de trabalho. Porque você vai chegar lá, vai ter técnico que trabalha na área há 30 anos. Ah, mas o fulano faz assim. E eu vou fazer? Depende. Eu falo que nós temos que estar dispostos a correr o risco, né? Receber esse risco. Então, muito cuidado. Aprendam a fazer do jeito certo e façam certo. Então, a Anvisa, né, classificou os riscos biológicos, levando em conta o possível dano do acidente que ele pode provocar, tá? Então, isso aqui, gente, tem uma ANR, tá? Tem uma cartilha do Ministério da Saúde que ele te esmiuça isso aqui tudo, tá? Por exemplo, se você é exposto a tal risco, o que você tem que fazer, tá? Então, o risco biológico, ele é classificado em risco 1, risco 2, risco 3 e 4. Não vou entrar muito em detalhes disso aqui, eu trouxe mais para conhecimento de vocês, tá? A gente tem a norma regulativa, né? NR92. Os meninos que estavam comigo no módulo passado, eles cansaram de ouvir falar em NR92, tá? Então, a NR92, ela traz para mim, ela traz diretrizes básicas, né? De implementação de medidas de proteção e segurança para nós, trabalhadores de saúde. Então, a NR92, ela vai trazer para mim o que eu tenho que fazer, né? De medidas de proteção. Então, lá ela vai falar quais que são os EPIs da enfermagem, quais que são as formas de barreira de contaminação. Isso tudo a NR92 traz. Isso aqui também eu trouxe a nível de curiosidade, tá? Principalmente para as meninas novas que entraram aí. Mais uma vez, vamos falar de EPI, gente. O EPI só existe porque ele tem que ser usado, tá?
Então, o equipamento de proteção individual, a unidade a instituição de saúde, ela fornece para o seu trabalhador, para o seu funcionário. Então, ela é fundamental, tá? Para a nossa segurança. Conforto, às vezes, nem tanto. Gente, por mais que eu sei que é para o meu bem, você passar o dia inteiro de touca de máscara, chega numa hora que você tá assim, esvarido disso, você não quer nem ver. Mas eu sei que aquilo ali é para minha segurança, tá? Então, ela é essencial, tá? É fornecida, eu vou usar. Então, aqui, mais uma vez, falando da NR92, tá? As meninas que não estavam comigo no módulo passado, dá uma lidinha na NR32. Quais que são os equipamentos de segurança que a enfermagem mais usa? Gente, pode ter outros, tá? Mas o que a gente mais usa? Máscara. Então, aí a gente tem máscara cirúrgica, N95, PFF2, PFF1. A grande maioria, máscara cirúrgica e N95. A gente tem luva látex, nitrílica ou de vinil, na grande maioria do sistema, principalmente SUS, luva de látex, tá? Avental ou jaleco, touca, óculos de proteção, a gente usa para fazer alguns tipos de procedimento e, o mais importante, sapato fechado, tá? Quando eu falo sapato fechado, não pode mostrar o peito do pé, tá? Então, aí, sapatilha, sapatinho de bico aberto, esquece. A gente não usa isso em unidade de instituição de saúde. Dúvidas? Pessoal, até aqui, meninas novatas. Ô, professora, Sim. você falou NR92, mas não é 32, não? Ai, desculpa. É porque tem a NR32. Ela é medida de proteção de saúde. Qual foi a outra que eu falei? Ah, não. Aqui fala de finalidade de diretriz de implementação de medida. A norma regulativa é a 32. Ela vai falar de implementação de proteção. Então, a NR92 é onde que vai falar de EPI, tá? É só porque uma é norma e a outra é norma. Tudo é norma. Só que uma é 92 e outra é 32. Dúvidas? Professora, Sim. essa norma 92, eu encontro ela aonde? Peraí. Deixa eu contar para você. Eu tô achando que eu te errado. Peraí. Nossa senhora, tem janela. Peraí, Patrícia. Deixa eu te contar. Acho que na hora que eu escutei. Desculpa, Patrícia. É 32, tá? É a mesma norma. Certinho. Meninas, dúvida? As meninas que estavam comigo no último módulo, não tem muita novidade, tá? A gente deu uma aprofundada, né, nos assuntos que a gente já tinha conversado. Mas as meninas novatas, sintam-se à vontade, tá? Se precisar perguntar de alguma coisa, a professora não quis perguntar durante a aula, sintam-se à vontade, tá? Iniciar no módulo EAD, vocês não estão sozinhas. Então, se precisar de perguntar alguma coisa, eu estou à disposição. Não escutei a vozinha de vocês até agora. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Brenda saiu. Meninas, tudo certo? A Ellen parece estar com a mãozinha levantada. Ellen, por favor. Eu acho que é desde aquela hora, tadinha.
Tava errado, professora. Foi daquela hora que ficou. Eu tenho que desativar. Júlia, você quer falar alguma coisa com as meninas? Meninas, nenhuma dúvida? Não, certinho. Acho que a Júlia não se encontra no momento. Eu precisava que ela parasse a gravação, mas eu vou tentar falar com ela. Meninas, Professora, eu vou indo, porque eu vou cuidar dessas fiotes aqui. vai tranquila, gente. Então, até o próximo encontro, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Nós vamos falando.